Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Pastor Mauro Alves, trazendo aqui mais um assunto bem interessante, apologética em foco. Nosso carro-chefe é apologética cristã, mas nós também estamos abordando vários tipos de assuntos, né? Inclusive a gente estava falando agora em algumas aulas que eu ministrei passadas, que você pode estar dando uma olhada aí no meu canal, né? Que fala sobre uma exposição do capítulo 9 da Carta aos Romanos. E eu iria até, já tinha dito que eu iria dar continuidade falando sobre o capítulo 10 e o capítulo 11, tratando sobre questões de eleição, predestinação e assim por diante. Todavia, surgiu aí alguns comentários de alguns irmãos, né, algumas sugestões, melhor dizendo, e a gente vai, numa ocasião oportuna, estar abordando novamente o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11 da carta, da maior obra escriturística do apóstolo Paulo, que é a Carta aos Romanos. Então me permita agora pedir para você mais uma vez, se você pode fazer a gentileza de estar compartilhando aí os nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal. Nós estamos disponibilizando aí uma gama de cursos, né? Curso básico, médio e bacharel em teologia. Temos cursos de especialização também em várias áreas, tabernáculo, Antigo Testamento, escatologia bíblica, apologética cristã também, que é o nosso carro-chefe. E você pode estar dando um like aí, compartilhando os nossos vídeos e nos ajudando a ter mais seguidores para a expansão do reino de Deus e para que nós possamos, como diz o pastor Martinez, meu amigo que é apologista também, fazer para o reino de Deus aquilo que as seitas fazem para o reino das trevas. Isso posto, eu quero começar a falar aqui sobre um assunto bem interessante e bastante emblemático dentro do campo da escatologia. E exatamente nós vamos ter aproximadamente umas 6 ou 7 aulas, talvez um pouco mais, sobre o juízo final, o trono branco. Sempre lembrando, né, eu já falei em outras ocasiões, mas vou ratificar, o trono de Deus, ele é branco. Isso está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 10, você pode estar conferindo, porque ele é feito, ele é confeccionado de um material muito raro, uma safira branca, raríssima, que esse trono, ele fala da justiça de Deus, da luz de Deus, da sua magnitude, por isso ele é branco. E essa safira você encontra, claro que não dá nem para comparar com a safira que é confeccionada no céu, as pedras preciosas, o tipo de ouro, o tipo de diamante lá, provavelmente é muito diferente desses que se encontram aqui na Terra. Mas leia o capítulo 10 do livro do profeta Ezequiel. Mas se você tiver a oportunidade de ter uma caneta, de observar, de ver, pegar na mão, uma caneta Montblanc, ela é bem cara, né? De 15 mil para lá, porque ela tem uma pequena pedrinha de safira branca nela, por isso ela chama Montblanc, né? Então o trono de Deus, ele é confeccionado desse material. E no trono branco, o juízo final, eu quero falar aqui, começar a falar hoje, né? Vou dar uma introdução e vou falar do primeiro livro. A Bíblia diz lá no capítulo 20, a partir do versículo 11, 12 em diante, que nesse juízo final serão julgados os mortos, os grandes e os pequenos. Não está falando de estatura física, está falando de posição socioeconômica, intelectual, né? Os pequenos e os grandes, posição socioeconômica. Eles ressuscitarão, aqui é a segunda ressurreição, 1000 anos após a primeira, né? E a primeira ressurreição, ela é composta de várias etapas, né? Segundo Paulo escreve em 1 Coríntios 15, a ordem das ressurreições, né? Cristo, a primícia, ele é o primeiro, né? A primícia dos que dormem. E aqui eles vão receber o castigo segundo a punição, segundo... Aqui não é para salvação mais, né? É apenas para se apresentar o conjunto probatório para que eles sejam condenados, haja vista Deus não ser arbitrário. Então ele vai, o conjunto probatório,
conjunto de provas que vai ser utilizado para efetuar as punições, as penas e a condenação desses mortos de todos os tempos que vão ressuscitar sem a salvação, para serem julgados e condenados e lançados no Guiena, que é o lago de fogo, serão esses livros que a Bíblia mostra cada um deles, né? Nos textos bíblicos que estão espalhados pela Bíblia. E eu quero começar a falar sobre isso. E eu já vi até pessoas pregando que durante esse período do juízo final, pessoas serão salvas pelas obras, mas isso aí não procede, não tem embasamento sólido nas escrituras, não se acha suporte na Bíblia para isso, porque quem ressuscita na segunda ressurreição não tem salvação, é para ser julgado e condenado, segundo as suas obras. Então eu quero começar a falar aqui, né, sobre o primeiro livro, que está na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 15, no capítulo 9, versículo 1. Você pode acompanhar se você está com um exemplar da Bíblia aí na sua mão, a carta aos Romanos, né, que eu estava agora há pouco ainda falando sobre ela. No capítulo 2 e o versículo 15 diz assim, a palavra de Deus diz assim, ó, versículo 15, eu vou ler o 14 também. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Observe, esse daqui é o livro da lei, é o primeiro livro que eu quero mencionar aqui. O livro da lei, esse livro é o livro também chamado de consciência, porque esse livro fala da lei natural, ou lei moral, que está inserido no homem, no coração do homem inato. Todo ser humano ele já nasce com essa lei, a lei moral ou lei natural que está nele, gravada no seu coração, e não tem como ele negar. Eu vou ler o capítulo 9 também. Ninguém faz as coisas, você pode ser quem for, as crianças, todos quando faz algo que não está certo, não está de acordo, não se coaduna com a lei de Deus, essa lei natural, que é um dispositivo que há em todo ser humano, ele acusa. Dentro da nossa consciência existe, é como se fosse um tribunal, existe o juiz, existe o promotor e existe o advogado de defesa, o promotor que acusa, né? O advogado de defesa e o juiz também que dá a sentença. O capítulo 9 diz assim, em Cristo digo a verdade, capítulo 9 da carta aos Romanos, acho que é o versículo 1, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Então observem que esse livro, ele é chamado de livro da consciência ou livro da lei natural, da lei moral que existe dentro dos homens, que não vai ter nenhuma possibilidade de que alguém diga eu não sabia, eu fiz sem saber, eu não tinha conhecimento, porque essa lei ela está dentro de todo ser humano, é inato. Pessoas falam assim, a criança não mente, claro que depende da idade da criança, né? O próprio texto de Romanos 9 vai deixar isso bem claro. Romanos 9, Romanos 7 também, né? Mas a criança, ela mente sim, e quando ela mente, ela sabe que ela está mentindo, justamente por causa desse dispositivo, da nossa consciência, que o Senhor ele esquadrinha, ele perscruta, né? E que ele instalou, vou usar aqui uma linguagem assim, simplista, ou ele colocou, né, em cada um de nós esse livro, essa consciência, e o livro da consciência que está registrado, né, gravado no coração do homem, quer acusando ou quer defendendo. Como eu disse, é um
Como eu disse, é como se fosse um tribunal, o juiz, o promotor e o advogado de defesa. Então, esse é o primeiro livro que eu quero falar. Vou falar sobre mais um, né? Vou falar de mais um dos livros. Eu quero elencar os livros que serão abertos. São 7 ao todo, né? Eu vou falar mais um, depois eu vou deixar os outros para dar seguimento na partir da segunda aula. Então, o segundo livro que eu quero falar para vocês é o livro da natureza. Porque ninguém morre sem ter consciência de Deus. Ah, pastor Mauro, mas é aquela pessoa que está lá na selva do Camboja, lugares que o homem nunca foi, aquelas tribos mais remotas que vivem de modo primitivo, ninguém deles é inocente ou é indesculpável. Se eles adoram o sol, se eles adoram a lua, eles estão cometendo panteísmo, adorando a criatura no lugar do Criador, e não vai ter desculpa. O livro da natureza, eu quero ler aqui alguns textos, começando pelo livro de Jó. Acompanhe comigo aí. Livro de Jó. Deus, ele se revelou. Existe um livro bem interessante, eu indico ele, chamado Fator Melquisedeque, e mostra que Deus se revelou para todos os homens, todas as civilizações, desde Adão até os dias odiernos, os dias que nós vivemos. Então, no livro de Jó, no capítulo 12, acompanhe comigo. Eu quero mostrar a partir do versículo 7, do verso 7, Jó 12, a partir do 7, diz assim, ó. Mas pergunta agora às alimárias, são todos os mamíferos, né? E cada uma delas te ensinará. E as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas, está falando da criação, que a mão do Senhor fez isto? Então, olha aqui, se a natureza sabe, tudo que foi criado sabe, o ser humano vai alegar que não sabe? Salmo 19, acompanhe comigo, Salmo 19, a partir do verso 1, diz assim, responde, Salmo 19, vamos acompanhar aqui comigo, que esse texto também é bem interessante, é o livro da natureza que vai ser aberto, né? Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Então perceba o que ele está dizendo. Ah, mas aquela pessoa não ouviu pregação. Ele nunca ouviu a pregação do evangelho. Mas olha o verso 3. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes através da criação da natureza, em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Então, tudo que é a natureza, o livro da natureza será aberto no juízo final para ser usado como testemunho. Atos 17, 27, quero ler com você também. Atos dos Apóstolos, 17, 27, diz assim, olha que texto lindo. 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar. Essa aqui é aquela passagem emblemática de Paulo no Areópago, né? Ali debatendo com os epicureus, os filósofos estoicos epicureus. Então, o verso 26, ele diz, e de um só fez todas as gerações dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que ele não está longe de nós. Olha que texto lindo, refutando o deísmo, né, que é uma filosofia, pensamento filosófico que diz que Deus está muito longe de nós, que ele não interage com o homem, ele fez o homem e largou o homem aqui à mercê da sorte. E aqui ele está dizendo que ainda ele está fazendo um paralelo com o capítulo 59 do livro do profeta Isaías, ainda que tateando no escuro, né, você pode conhecer esse Deus. Quero ler mais 2 textos ainda, que se encontra na carta aos Romanos. Vamos para a carta aos Romanos, capítulo 1, quero ler com você aqui, do 18 ao 20. Olha como diz, Romanos 1, do 18 ao 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou,
porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis, inexcusáveis, numa outra tradução. Depois você pode ler também Romanos 10, do 18 ao 20. Então está aqui, o livro da natureza também é um dos livros que serão abertos no trono branco, no juízo final. E no decorrer das aulas aqui nós vamos elencar os outros. Espero que você tenha gostado. Compartilhe o nosso vídeo aí e acompanhe os outros vídeos que nós vamos fazer para você estar totalmente inteirado dos livros que serão abertos no trono branco. Vou ficando por aqui. Deus abençoe você e a sua casa. E até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos.